Olá pessoal, com a participação dos vereadores mirins da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, estamos começando o programa Fala Vereador. O nosso programa tem o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos legisladores. O bate-papo de hoje é com o marido da Dona Emília, pai da Gabriela e da Emanuela, e quase avô. E quando era aluno, tinha muito medo do livro de anotações. Começa agora o Fala Vereador com o vereador Osmair Gadotti. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. Estamos aí abertos às perguntas, né? Perfeito. Então vamos começar. Vereador, para o público que nos assiste, a dinâmica do programa ela é muito tranquila, da qual os nossos vereadores mirins interagem com o vereador, assim trazendo um ambiente de perguntas, de bastante conversa e descontração. Então vamos lá. Nós faremos uma trajetória do Osmair Gadotti desde criança até os dias atuais, certo? Vamos começar então conversando um pouquinho. O Gadotti criança vivia em uma área completamente rural da nossa cidade e por esta razão enfrentava algumas situações bastante comuns para quem residia nesses espaços distantes das áreas urbanas. Nós temos a vereadora Bianca que vai iniciar uma pergunta para você. Vereador Gadotti, conte pra gente como era o Osmair aluno e nos explique melhor o medo desse tal livro de anotações. Osmair aluno, eu ingressei na Euclides da Cunha, lá em Nereu, né? Tua escola também. E na época, a gente, como vivia nesse ambiente rural, então a gente trabalhava na roça desde pequenininho, né? E da roça para a aula, da aula para a roça. Nós tínhamos, o nosso uniforme era um uniforme bem simples, uma calça, hoje vocês usam calça jeans, né? E tem uniforme doado, comprado pela prefeitura, que podem estar usando, né? Naquela época não tínhamos esse benefício. Tínhamos merenda, claro, que a gente esperava pela merenda, outros levavam de casa uma fatia de pão mais ou menos dessa grossura, né? Para comer, que todo mundo era guloso. E eu lembro que a minha camisa de escola, ela vinha com um bolsinho, era pregado em cima da camisa, e a minha camisa de escola era feita de saco de açúcar. A minha mãe comprava o saco de açúcar, coarava, depois costurava, e eu ia para a aula com camisa de saco de açúcar. A gente não tinha muitas posses, né? E o dinheiro era bem curto. Então, a gente vivia desse jeito. Um saco de peca no bolso para poder jogar peca. Hoje é mais difícil de se ver isso, né? Então, e essa era a nossa vida. Eu entrei em 1967 na escola, cursando o primário, e fiz até o ginásio na Euclides da Cunha. Então, e sobre o livro negro, né? Eu lembro que a minha primeira professora foi Clarice Có, hoje é falecida, do primeiro ano. A minha professora do segundo ano é a Emília Voltolini, que é mãe do secretário de Agricultura hoje, Agricultura e Abastecimento. Ela foi minha professora do segundo ano. Maria Garcia Fodi, no terceiro ano primário. Depois Dalva Cecília Bertoli, no quarto ano primário. Então, e teve outras professoras também, que às vezes uma faltava, outra substituía. E lembro de quase todos os professores do tempo do ginásio também. Mas o que nós tínhamos, a gente fazia de tudo. O campo que existia lá onde é o ginásio hoje, né, o ginásio de esportes, o campo era um mato, né? A gente limpou tudo aquilo lá e nós construímos um campo de futebol lá. Todos os alunos juntos, né? E dia de chuva, principalmente, a gente gostava muito de jogar bola, tinha uma bola velha lá,
e nós saíamos no recreio para jogar bola. Quando a diretora chegava, todo mundo tinha que ir para a sala do diretor e assinar um livro. Ele deve estar ainda hoje lá guardado, porque é história isso, é história. Então ele deve estar ainda hoje lá guardado, se vocês procurarem, minha assinatura também está lá. Era um livro que todo mundo tinha medo, porque ficava marcado, que um aluno que assinasse aquilo era um aluno que parecia que ia ficar marcado. Mas tem gente lá que assinou 10, 20 vezes. E nós tínhamos suspensão, né? Suspensão, mandava para casa com bilhete para o pai e para a mãe, tinha que vir assinado, e a vara de pessegueiro comia solta naquele tempo. Então, assim era a nossa vida da nossa infância aí na escola. Vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos lá? Então, o senhor estudou o ensino médio em uma escola particular, depois de ter passado em uma espécie de vestibular. Desta forma, conseguindo uma bolsa de estudos para concluir o ensino médio, na época chamado segundo grau. Em quais escolas o senhor estudou? Eu estudei no Colégio São Luís. Quando eu saí da Euclides da Cunha, com 14 anos, nós fizemos para poder estudar no São Luís, com gratuidade, o Estado pagava para determinada quantidade de alunos, acho que eram 150 alunos de todo o município, o Estado pagava as aulas à noite, né? E eram ministradas por professores daqui e também pelos irmãos maristas, brabos. E eu consegui passar na posição 87, me lembro até hoje. Então fui selecionado entre os 150 para cursar o segundo grau, chamado naquela época de científico. Era um estudo bastante pesado e que exigia muito. O científico era bastante puxado, às vezes ficava fazendo os trabalhos até 1 hora, 2 horas da manhã, e 6 horas tinha que pular e trabalhar, né, para poder ajudar em casa e nas despesas da casa e também nas despesas do estudo. Vereador, a Laura Bianca tem uma pergunta para você. Vereador, quais eram suas brincadeiras favoritas na época da escola? Na época da escola, nós jogávamos bola, né? Peca, não tinha muita coisa que fazer, mas peca. Então era aquilo, os pátios não eram acimentados como hoje está lá, era tudo no barro. E ali a gente fazia as rodas e jogava peca, bola de gude, né? Peca. Então, às vezes ia com o bolso cheio de peca e saía até para fora o bolso e ficava balançando. Então, todo mundo sabia quem tinha peca e quem jogava. Tinha gente muito boa, eu era o jogador mais ruim que tinha, talvez, né? Perdia quase todas, mas tinha gente muito boa, né, que jogava aquilo com uma maestria. Jogo de futebol, nós jogávamos, tinha educação física, que a gente gostava muito, porque saltava fora da sala de aula, né? E aí nós tínhamos jogos diversos. No tempo do ginásio, eu jogava muito bem vôlei, né? A gente chegou a jogar aqui na cidade também, que era um outro mundo para a gente, né, naquela época. Então disputava alguma coisa. Nos jogos estudantis a gente participou também. Eu fui no revezamento 4x100. Nós tiramos o segundo lugar, medalha de prata, me lembro, foi no Baipendi. Nós tivemos jogos estudantis e nós ganhamos no segundo lugar no revezamento 4x100 com a medalha de prata. Foi muito legal. Isabelle, você tem uma pergunta para o vereador. Senhor vereador, qual era a sua matéria preferida na escola? E tinha alguma que o senhor não gostava muito? Olha, a minha matéria, talvez matéria preferida, tenha sido História e Geografia. Gostava muito. Português, nós tínhamos uma professora que era bastante exigente, Ruth Lorenzi, Dona Ruth. Ela é viva, sempre que eu encontro ela, e a gente estudava muito português. Sempre fui muito aplicado no português. Mas eu gostava mesmo de História e Geografia, né? Entender como é que funcionou o mundo até então, e também o relevo do nosso estado, país, e o relevo do mundo. Mas matemática eu não era assim um aluno, né? E matemática a gente tem um pouco de medo, mas saía bem.
Português, ela nunca me deu 10. Ela dizia sempre, o 10 é meu. O 9,5 pode ser teu. E eu tirei alguma vez 9,5, 9,5. E acertei tudo, mas ela não me dava 10. Eu vou dizer, olha, você vai ver quando eu for grande. E eu sempre encontro ela e pego no pé dela, né? Brinco com ela ainda, ela é muito bacana. A minha professora de matemática já é falecida, chamava-se Dulce Rau. Faleceu de Covid, infelizmente, mas era uma professora muito querida, foi nossa diretora lá no Euclides da Cunha, uma pessoa muito aplicada, muito carinhosa no ensinar, né? Aliás, todas as professoras foram dessa maneira. Eu tenho muita boa lembrança do meu tempo de escola, meu tempo de guri. Como é bacana, vereador, você compartilhar conosco e com as pessoas que nos acompanham toda essa sua vivência, essa sua experiência desde criança, né, até passando já pela fase da escola, mas nós ainda temos assunto para falar do tempo lá do vereador, né, Osmair Gadotti, dentro das escolas, tá? Cauã, está pronto? Vereador Gadotti, na escola, quando falamos nesse assunto, garanto que o que mais lembramos é sobre a merenda. Qual era a sua preferida na escola? Cauã, bom dia. Nossa, nós tínhamos uma sopa de arroz, tinha até polenta naquele tempo. Lá tinha bastante italiano, né? Então polenta. Mas tinha, e depois tinha o arroz doce, né? Já te falei, isso é com leite, é um treco lá que as merendeiras faziam naquela época. Na verdade, nós tivemos merenda creio eu, se não me falha a memória, da quinta série até a oitava. O primário, eu me lembro que o pessoal levava lanche de casa, né? E por isso aquelas fatias de pão aí com ovo dentro, alguma coisa parecida, ou com linguiça, e todo mundo comia aquilo. Um repartia com o outro e assim ia. Mas o arroz doce era muito legal, era muito gostoso. Se babava por aquilo lá, então era muito, muito legal. A gente ainda vai voltar a falar do arroz doce lá para o final da nossa entrevista, vereador. Miguel. Vereador Gadotti, quando o senhor era criança, o que você queria ser quando crescesse? Profissões que o mundo pode oferecer, né? Então, vocês já vão sendo direcionados para aquilo que vocês têm uma tendência, o que vocês gostam mais. No nosso tempo não era bem assim, mas existia carreiras que a gente observava, né? E olhava aquilo com um certo entusiasmo. Não tinha no meu tempo de guri ainda, não tinha alguma coisa firmado na minha mente. Depois, no segundo grau, aí no científico, já começou a abrir. Então, você tinha opções, de fazer cursos depois, ou cursar uma faculdade, né, já direcionando para aquilo que você tinha vontade. Pensei também em ser militar, né? Tinha uma vontade de ser, acabou não acontecendo, servi o exército por um ano, né? Mas não me dediquei a isso. Voltei a trabalhar e depois voltei dentro do meu trabalho, em determinado tempo, eu me direcionei para um curso de administração que foi feito aqui. Vereadora Nicole está preparada para fazer uma pergunta. Vereador, o senhor, quando jovem, teve alguma pessoa que o inspirou para ser a pessoa que o senhor é hoje? Nicole, é interessante, né? A pergunta teve. O meu formador, primeiro, foi o meu pai, né? Meu pai e minha mãe, né? Então, dentro da família, a gente tinha não é um rigor, mas o meu pai era de uma conduta ímpar, ilibada. Ele queria que a gente seguisse o mesmo caminho. Só para ter uma ideia, meu pai fumava, né? Fumou um longo período da vida dele. E aí se alguém pegasse e fizesse um cigarro que aparecesse na frente dele, né? Aí. Então, dos meus irmãos, ninguém mais fumou. Ninguém nunca fumou, né? Mas eu tenho no meu pai uma pessoa que me ensinou muito do que eu sei e me carregou junto na vida, né? Só para você ter uma ideia das loucuras que a gente fazia, eu com ele,
Nós pescávamos pelo menos 3 dias por semana, nós íamos no rio à noite pescar, né? Depois do serviço, então eu era companheiro dele. Ele me levava atravessando o rio, a mão firme aqui, a tarrafa no outro lado, as minhas pernas voavam por cima da correnteza e eu segurando o samburá para a gente pescar. Então eu convivi, o pai é falecido já, a mãe é viva, hoje está internada no hospital. Mas o pai faleceu já faz 6 anos e eu lembro muito daquilo que ele me ensinou e que me transmitiu e que me formou, me transformou. Eu acho que a conduta que ele teve, eu pretendo levar para a minha vida até o fim dela. Nós temos mais uma pergunta, vereador, e agora quem faz é o Pablo. Vereador, conte para nós como o senhor entrou para a política. Pablo, sabe que eu não sei como é que eu me meti nisso, rapaz? Eu sempre fui voluntário, né? Sempre. Sempre fui voluntário. Mesmo antes de entrar para a política, a gente lutava muito pelas coisas do bairro. Nereu tem 3 rotatórias, né? Não existe um bairro que tem 3 rotatórias para você entrar nele. Então, é interessante, mas aconteceu. A rotatória do meio, que foi a primeira que aconteceu em Nereu, nós fizemos uma comissão lá no bairro e fomos falar com o prefeito. Então, na época, Geraldo Werninghaus. O seu Geraldo, depois aconteceu um acidente e ele acabou falecendo. Ele foi a Brasília, trouxe um valor, nós vamos fazer. Então, isso foi uma vitória muito grande e de lá para cá, outras coisas foram acontecendo. Por exemplo, a Capela Mortuária de Nereu foi uma solicitação nossa também, dessa comissão, e eu fui muito enfático nesse pedido da capela, porque era uma necessidade que nós tínhamos na época, né? E ainda hoje tem uma necessidade que é muito forte dentro da nossa comunidade. Essas capelas têm uma serventia muito grande para velar os nossos entes queridos. Essa capela foi construída, o sinaleiro, o semáforo de Nereu. Nós tínhamos a escola e eu fui atrás do semáforo também, pedi até que aconteceu, né? Aconteceu o semáforo, daí uma pessoa naquela época disse, mas pô, Nereu não tem movimento, não tem nada. E a pessoa não morava lá, né? Não tem movimento, para que um semáforo? Eu digo, a senhora tem filho na escola? Tenho. Nós precisamos zelar pela segurança daquela gurizada que está ali na escola Euclides da Cunha hoje, né? A intenção foi essa, por isso a gente se voluntariava para trazer as coisas, né? Às vezes não tinha vereador que representasse, ou às vezes tinha, mas não. Até junto com ele a gente buscava esses troços para poder resolver as situações da comunidade e as necessidades que tinha. E eu lembro muito bem que depois eu fui muito enfático num pedido para o ex-prefeito Antídio Lunelli, né? Até que consegui, eu não era vereador, o muro do cemitério e toda a reforma e ampliação da capela. Isso foi uma grata satisfação que eu tive na vida. Independente, eu luto pela minha cidade, luto pelo meu lugar, né? Luto pelos bairros, mas principalmente luto pelas pessoas. Porque as pessoas vivem na cidade, as pessoas vivem no bairro e as pessoas vivem lá no interior. A gente precisa lutar pelas pessoas, né? E eu sempre me doei nesse sentido. Entrar para a política foi uma consequência disso, eu acho, né? Eu lembro que eu não era candidato e o Jonathan Garcia, meu filho adotivo, o Jonathan, falecido, né? Faleceu esse ano aí, já faz 4 meses agora. O Jonathan, um dia, num velório que eu estava fazendo lá, que eu estava fazendo a cerimônia, o Jonathan estava nesse velório. Aí ele me ajudou a carregar o caixão, ainda era na época da pandemia. Ajudou a carregar o caixão, fiz a cerimônia na capela e depois no cemitério. Na volta ele veio comigo, pois é, Osmair, nós não temos um candidato em Nereu, tu não gostaria de ir? Eu disse para ele, olha, Jonathan,
preciso pensar, mas vocês me ajudariam? Você me ajuda na campanha? Você, não financeiramente, porque eu fiz uma campanha sem dinheiro. Eu posso dizer para vocês que eu gastei R$ 4.000 na campanha. 4.000. Gasolina, a minha picape velha que está aí estacionada sempre, né, que é o meu xodó, é a minha logomarca, minha caminhonete velha. E as pessoas que vieram comigo também, né? Aí eu disse para o Jonathan, vamos fazer assim então. Se vocês me apoiam, se eu tenho o apoio de vocês para me ajudar na campanha nesse sentido, eu vou. No outro dia de manhã, o Jonathan pegou o presidente do meu partido, o MDB, hoje, né? Trouxe o presidente, trouxe o prefeito e estavam lá dentro da loja para mim assinar a filiação e eu me tornei candidato. Eu fui o terceiro vereador mais votado de Jaraguá do Sul. 2.537 votos de pessoas que confiaram em mim, né? Que depositaram confiança. Por isso eu tenho que ter muita responsabilidade hoje em ser vereador. É muita responsabilidade. E eu gostaria de ver um dia na minha vida, tomara que Deus me dê isso, de ver um de vocês, ou mais de vocês, assumindo a vereança. Porque precisa, o município precisa, e a juventude precisa entrar na política para fazer a boa política, não politicagem, mas a boa política, trabalhar pela sua cidade e principalmente trabalhar pelas pessoas. Vereador Gadotti, o nosso bate-papo e o intuito do nosso programa é esse, é relembrar as histórias, fazer algumas perguntas que até mesmo o nosso entrevistado pense, e agora, o que eu vou responder, né? Como foi agora da questão da política. Mas, principalmente, que os nossos vereadores mirins tenham essas experiências e vivências para o futuro deles, né? Continuando, Maísa tem uma pergunta para o vereador. Vereador Gadotti, quais são os principais temas que você tem abordado na Câmara de Vereadores? Maísa, não tem uma área específica assim, né? Mas a área da saúde, a gente tem buscado com mais ênfase na área da saúde e na área de infraestrutura. Isso significa infraestrutura, asfalto, melhoria na segurança das estradas, né? E pontes, principalmente no interior, onde tem muita necessidade por causa dos ribeirões. Estradas que tinham problemas estruturais, né, que a gente tenta melhorar com ideias, com projetos até, e buscando junto ao Executivo para que isso venha a acontecer, né? Mas a área da saúde é uma área que me preocupa bastante. Ontem nós tivemos aqui a presença do governador de estado, ele trouxe a liberação para que Jaraguá do Sul seja um ponto de referência, digamos, tenha um hospital de referência na cardiologia. Então hoje, a partir de hoje, desse mês, agora para frente, o Hospital São José está habilitado, os hospitais de Jaraguá do Sul estão habilitados a atender pelo SUS todas as pessoas que têm problemas cardíacos. Não precisam ir mais a Mafra, Curitiba, Blumenau, né, nesses outros municípios, e podem ser atendidas aqui em Jaraguá do Sul. Essa foi um mote de campanha. Eu sempre lutei por isso, para que as pessoas não tivessem que se deslocar e pudessem ser atendidas em Jaraguá do Sul. Então, eu acho que eu fiz uma moção, uma indicação, desculpe, para que a gente conseguisse, pedindo ao Executivo que buscasse meios para trazer isso para Jaraguá do Sul. E hoje isso é uma realidade já. É um avanço muito grande que nós temos. Por isso eu sempre digo para vocês, como é que eu vou dizer, o meu tema dentro da Câmara seria mais voltado para a saúde e infraestrutura, né? Claro que educação sempre precisa, mas isso aí é um conjunto dos 11 vereadores e que estão sempre batendo nesse tema e buscando soluções as melhores possíveis. Sempre lembrando que a gente trabalha para as pessoas, né? O vereador, às vezes o vereador quer aparecer, parece que tem que tirar foto, né? Acendeu a luz, tem que... É que nem pinto de granja. Acende a luz, está comendo. Acende a luz, está tirando foto. Não é...
é preciso entender, todos os vereadores trabalham no sentido de melhorar a vida do cidadão jaraguaense. Mas respondendo à tua pergunta, o tema, um dos temas mais fortes é saúde e infraestrutura. Quanta história sobre o vereador Osmair Gadotti a gente ouviu neste programa, mas queremos conhecê-lo um pouquinho mais. Vereador Gadotti, eu proponho que agora nós façamos um bate-bola com você, aonde os nossos vereadores mirins fazem uma pergunta e o senhor pode responder com apenas uma palavra. Minha nossa, Podemos começar? que paura! Mas antes, pode tomar uma água, um gole de café e assim os mirins vão se preparando. Antes deles, eu quero fazer uma pergunta. A caminhonete ou o Fiat 147? A caminhonete. Perfeito! Vinícius, com você. Cor. Verde. Palmeirense. Cuca ou arroz doce? Cuca. Chega de arroz doce. Nereu Ramos. Coração. Educação. Euclides da Cunha. Política. Jaraguá do Sul. E a pergunta da Alice já é o futuro. Futuro neto. Futuro neto. Futuro neto, Romeu. Romeuzinho. Amor. Família. Futuro. Futuro. Eu falei Romeuzinho, né? É conhecer esse neto. Conhecer esse neto. Que Deus me dê essa oportunidade. Vereador, assim nós encerramos a nossa entrevista de uma maneira bem descontraída com a interação dos nossos vereadores mirins. Nós agradecemos a sua disponibilidade e passamos a palavra para que você faça suas considerações finais no programa Fala Vereador. Obrigado a vocês, gurizada. Desculpe chamar de gurizada, né? Mas o Catarina e o gaúcho chamam de guri, de guria. E vocês são uma gurizada, é um termo bem amoroso, carinhoso de chamar, né? Gurizada. Parece que são todos filhos da gente. Gurizada boa, gurizada esperta. Busquem ser voluntários na vida, né? Independente do trabalho que vocês venham a ter, venham a fazer, independente do estudo, sejam voluntários na vida. Ajudem as pessoas, né, aqueles que precisam. E no futuro próximo aí, venham para a política, independente, né? Independente, venham para a boa política. E vocês têm, olha, eu vejo vocês já fazendo indicações, propostas, e que já estão em vigor, coisas que já acontecem na nossa cidade e que vêm da cabeça de vocês. Isso é importantíssimo. Então, estudem com força, com vigor, e um dia desse, venham trabalhar conosco na Câmara de Vereadores, né? Sejam nossos substitutos. Valeu? E como o vereador lembrou, já saiu da Câmara de Vereadores mirins e acolhido pelos vereadores, a gente chama de vereadores adultos, né? Projetos de leis, indicações que transformam a vida das pessoas, que muito bem o vereador falou ao longo da nossa entrevista. Encerramos aqui mais um programa Fala Vereador. A todos que nos acompanham, muito obrigado pela sua audiência. Lembro que todos os programas Fala Vereador estão disponíveis nas nossas redes sociais. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem e ainda compartilhar com os amigos e familiares. Curtam as nossas publicações, deixem as suas mensagens ou façam perguntas para a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Até o próximo Fala Vereador.